cheio de balão, os olhinhos de fogueira, explodindo de paixão. Chão batido de chuvinha. Coisa boa é festa junina, né, gente? A gente se divertir, dançar. Lembram dos ensaios das festas juninas? A tia tá com saudade demais, demais, demais. Mas não é possível agora. Mas tenho certeza que um dia desses a gente se encontra e vai dançar direitinho, quando tudo estiver bem, né? Quando tudo for liberado. E aí nós vamos fazer a nossa festa junina sim, se Deus quiser. Vamos ter fé que vai passar, que a gente vai se encontrar, ó, para ensaiar, vai dançar um forrozinho na festa junina, tá certo? Mas, enquanto isso, nós vamos fazendo a revisão de gramática. Vamos iniciar agora a nossa revisão de todos os conteúdos, desde quando a gente parou, né, na sala de aula, porque a gente já tinha andado bastante o segundo mês, até agora os conteúdos que foram dados na aula de vídeo. Lembrando que os conteúdos que foram dados antes do início do isolamento, as atividades de revisão foram todos quando foram entregues lá no dia 16 de abril, né? Então, vocês já revisaram naquela época e agora a tia vai revisar tudo de novo com vocês. É oró, olhão na tia, ouvidos bem abertos, postura. Vamos prestar atenção à revisão? Tirar uma boa nota na prova, uma ótima nota na prova, tá certo? Então, vamos lá. Os substantivos podem ser classificados. Nós vamos começar com substantivo. Lembra que foi o nosso primeiro assunto do segundo mês, substantivo. E o que é substantivo? Né? É aquela palavra que nomeia tudo que existe ou que a gente imagina existir. Então, tudo que tem um nome, o nome é da classe dos substantivos. Por exemplo, aqui atrás da tia a gente tem uma bandeira. Bandeira dá nome, né, a isso aqui. Então, bandeira é um substantivo. Olha aqui o que a tia tem, uma máscara, né? Uma máscara de proteção, que todo mundo tá usando, tem que usar, usem máscara, né? Então, máscara é um substantivo, a palavra máscara é considerada substantivo. Por quê? Porque nomeia alguma coisa, nomeia esse objeto, certo? Então, vamos lá. Nós temos vários tipos de substantivo, o comum e o próprio, o simples e o composto, o concreto e o abstrato, que a tia explicou, inclusive em sala, que não tem no nosso livro, a tia explicou como assunto a mais, né? Para a gente saber mais sobre o substantivo. O primitivo e o derivado e o coletivo. Então, nós vamos ver do que trata cada um. Vejamos. Substantivos próprios. Nomeia coisas de forma singular, particular, específica, na tentativa de individualizar. Então, substantivo próprio é um nome próprio daquela pessoa, é um nome próprio àquela cidade, é um nome próprio àquele estado, certo? É um nome que é particular de alguma coisa. Ele não é um nome que pode ser comum às outras coisas. Já o substantivo comum, ele nomeia as coisas de forma genérica, não específica. É um substantivo que é comum a todos os seres de uma mesma espécie. Por exemplo, aqui nós temos a palavra navio. Navio, todo navio é chamado de navio? É. Toda pedra é chamada de pedra? É. Homem, a palavra homem é substantivo comum? É, porque todo homem é chamado de homem. Mas a palavra José, como tem aqui, é um substantivo comum? Não, porque nem todo homem é chamado de José. José é um nome particular daquela pessoa. Maria, toda mulher é chamada de Maria? Não, Maria é um nome próprio de algumas mulheres. Então, Maria é o nome de uma mulher. Então, é próprio, escrito com letra maiúscula. Os substantivos próprios são escritos com letra maiúscula e os comuns são escritos com letra minúscula. Então, substantivo próprio é nome de pessoa, nome de lugar, nome de país, de estado, certo? Nome de algumas marcas. Por exemplo, a tia deu uma ideia na sala do relógio. Relógio é um substantivo comum, porque todo relógio é chamado de relógio. Mas todo relógio, ele tem uma marca. A marca do relógio é um substantivo próprio, porque nem todo relógio pertence a uma mesma marca. Por exemplo, cachorro. Cachorro é um substantivo comum, porque todo cachorro é chamado de cachorro. Mas o nome do meu cachorro é um substantivo próprio. Por exemplo, meu cachorro é chamado guerreiro. Nem todo cachorro é chamado guerreiro. Então, guerreiro é um substantivo próprio do meu cachorro, certo? Miguel Alves é o nome da nossa cidade. É um substantivo o quê? Próprio, certo? E cidade, o nome cidade é um substantivo comum, porque toda cidade é chamada de cidade, mas nem toda cidade é chamada de Miguel Alves, certo? Acho que até aí tudo bem.
Então, formação dos substantivos. Temos o primitivo e o derivado. Eles são geralmente em dupla, primitivo e derivado. Primitivo é quando não provém de nenhuma outra palavra existente na língua portuguesa, ou seja, a primeira palavra, estilo flor, pedra, ferro, casa, jornal. A palavra casa, existe um nome antes de casa que deu origem à casa? Não. Casa é o primitivo. Flor, existe um nome antes de flor que deu origem à flor? Não. Flor é a palavra primitiva. Já derivado, para você entender o primitivo, você tem que entender o derivado, né? Como uma dupla. O derivado é quando, pelo processo da derivação, provém de outra palavra da língua portuguesa. Então, de flor, que é o primitivo, eu tenho florista, né? De pedra, que é o primitivo, eu tenho o derivado pedreiro. De ferro, que é o primitivo, eu tenho ferreiro de derivado. De casa, que é o primitivo, eu tenho o derivado caseiro. E de jornal, que é o primitivo, eu tenho o derivado jornaleiro, certo? Depois eu tenho o simples e o composto, as duplas, simples, composto. Simples é quando é formado de um só radical, ou seja, de uma só palavra. Água, pé, couve. Então, toda palavra, né, que é formada por só uma palavra, ela é considerada um substantivo simples, que é o contrário do composto. O composto é quando é formado por mais de um radical. A palavra é formada por mais de uma palavra. Água, eu tenho o composto água de colônia. Pé, eu tenho um composto pé de moleque. E couve, eu tenho um composto de couve-flor. Substantivo composto é quando ele é formado por mais de uma palavra. E simples é quando ele é formado por apenas uma palavra. A palavra casa é um substantivo simples. Tia Jo, mas casa também pode ser comum? Sim, ele pode ter mais de uma classificação substantivo. Casa é um substantivo comum e simples. Comum porque toda casa é chamada de casa e simples porque casa é formada de apenas uma palavra, certo? Muito bem. Continuando. Nós temos aqui alguns exemplos de substantivo. Substantivo simples, cachorro. Já composto, nós temos o cachorro quente. Próprio, Brasil é o nome do nosso país. E comum, lápis. Todo lápis é chamado de lápis, mas nem todo o país é chamado de Brasil. Então, Brasil é o nome próprio do nosso país, tanto que é escrito com letra maiúscula. Primitivo, eu tenho livro. Qual o derivado de livro? Livraria, porque livraria vem lá do nome livro. Abstrato, alegria. Lembrando que abstrato e concreto não tem no livro, mas a tia está dando a explicação para vocês saberem ainda mais. Então, abstrato, alegria. Como é que é abstrato, tia? Porque alegria eu não consigo ver. A alegria é uma coisa abstrata, que só existe se houver uma pessoa para que ele existe. A alegria só existe se houver uma pessoa para ser alegre. Assim como o amor, né, a paixão, são substantivos abstratos, porque eu não vejo, eu só imagino existir. Concreto, Deus, bruxa, lápis, são coisas que realmente existem. E coletivo, cardume, vara, corja. Lembra do coletivo? É o assunto que vocês adoram estudar, os coletivos. Uma palavra que dá nome a vários seres de uma mesma espécie. Essa palavra pode estar no singular. Cardume quer dizer que eu tenho vários peixes. Vara, né? Vara quer dizer que eu tenho vários porcos. A corja, que é de ladrões, né? Então, esses são os coletivos que vocês aprenderam desde sempre. Constelação, de que é sexto ano? Muito bem, de estrelas. Então, vamos ver mais exemplos de tipos de substantivo. Simples, casamento, flor. Por que eles são simples? Porque é formado de apenas uma palavra. Já o composto, qual é o exemplo? Beija-flor, guarda noturno, porque são formados por duas palavras. Primitivo, livro, pedra. Qual o derivado de livro e pedra? Livraria, pedreira. Concreto, Deus, casa, bruxa. Abstrato, justiça, tristeza. Eu vejo a tristeza? Eu vejo a justiça? Não. Comum, país, homem. Todo país é chamado de país, todo homem é chamado de homem. E próprio, Brasil, Joana. Nem todo país é chamado de Brasil e nem toda mulher é chamada de Joana. Então, são nomes próprios do país e da pessoa. Continuando. Coletivo. Qual que são substantivos coletivos? É aquele que, embora no singular, a palavra está no singular, mas indica uma multiplicidade, vários seres de uma mesma espécie. Exemplo, alcateia de lobos, arquipélago de ilhas,
cáfila de camelos, constelação de estrelas, enxame de abelhas, nuvem de insetos e pinacoteca de quadros. Então, são exemplos de substantivos coletivos. Vocês têm aí na gramática alguns exemplos e vocês têm também no livro do ano passado. O quinto ano do ano passado tem uma vasta, né, possibilidades e exemplos de substantivo coletivo. Quando eu digo assim, é vermelho, está quente, está frio, é baixo, magro, alto, eu estou dando qualidades, eu estou dando características, então eu estou falando dos adjetivos, nosso novo conteúdo, né? Nossa nova classe de palavra. Acabamos de ver o substantivo, introdução ao substantivo, e agora vamos ver o adjetivo, que também é uma classe de palavras. O que são adjetivos? Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. O adjetivo, ao caracterizar o substantivo, pode indicar estado, qualidade ou lugar de origem. O homem estúpido bateu a porta. Qual é o adjetivo? Estúpido, porque está caracterizando quem? O homem. Vejam, a qual substantivo o adjetivo estúpido se refere? Ao substantivo homem. Se eu tivesse colocado estúpida, o homem estúpida estaria correto? Não, porque o adjetivo ele tem que concordar com o substantivo a que ele se refere. Se homem, que é o substantivo, está no masculino, então o adjetivo tem que concordar com o substantivo a que ele se refere. Também tem que estar no masculino. O trânsito estava confuso. Qual a característica que foi dada ao trânsito? Que ele está confuso. Todos estão no masculino. O artigo, o adjetivo e o substantivo. Qual o artigo? O. Também concorda com o substantivo em gênero e em número. Está no masculino e no singular. O cidadão brasileiro. Brasileiro é um adjetivo? É sim. Lembram dos adjetivos pátrios? Adjetivo pátrio ou gentílico, que indica a origem ou nacionalidade. Essa é uma característica, né? Uma característica do cidadão. Depois nós temos locução adjetiva, vamos lembrar? É uma expressão formada com mais de uma palavra com valor de adjetivo. Adjetivo é quando eu caracterizo, né? Aquela palavra caracteriza com apenas uma palavra. Quando eu utilizo mais de uma palavra, eu já tenho uma locução adjetiva, mais de uma palavra com o mesmo valor de um adjetivo. Sapato sem meias. Qual é a característica desse sapato? Sem meias. É uma locução adjetiva, porque é formado por mais de uma palavra. Touca de bolinha. De bolinha é uma locução adjetiva que caracteriza touca. Período da manhã. Da manhã é uma locução adjetiva que caracteriza período. Faixa de idade. De idade é uma locução adjetiva que caracteriza faixa. Por que são locuções adjetivas? Porque são formadas por mais de uma palavra e têm o valor de um adjetivo. Continuando. Nós temos várias locuções adjetivas e temos o adjetivo a que ele se refere. De abelha, apícola. De abelha é a locução adjetiva e apícola é o adjetivo correspondente. De boi, bovino. De boi é uma locução adjetiva que corresponde ao adjetivo bovino. De cabelo, capilar. De cabra, caprino. De chuva, pluvial. De criança, pueril ou infantil. De estômago, estomacal. De ilhas, insular. De inverno, invernal. De fogo, ígneo. De verão, estival. De gato, felino. Então, quando eu tenho duas palavras como exemplo de gato, é uma locução adjetiva. Qual o adjetivo correspondente? Felino, certo? Então, vejamos. Aí nós temos os adjetivos pátrios, que pode ser chamado adjetivo pátrio ou gentílico. Tem lá na gramática de vocês, inclusive tem uma tabela enorme que vocês preencheram, né? Com o adjetivo gentílico dessa forma aqui dos estados brasileiros. Então, pode ser chamado de adjetivo pátrio ou adjetivo gentílico, que inclusive nós fizemos questões nas tarefas passadas. Indica a origem, nacionalidade ou o local de origem de um ser. Por isso que é considerado um adjetivo, porque está dando uma característica. Onde foi que você nasceu? Aquilo ali é uma característica sua,
Quem nasceu no Acre? Acreano. Em Alagoas? Alagoano. Em Aracaju? Aracajuano ou aracajuense. No Amapá? Amapaense. Em Brasília? Brasiliense. Certo? Então, temos aqui também de outros países. Estudem direitinho, prestem atenção, estudem também pela tabela do livro de gramática. Depois nós vamos classificar as palavras quanto ao número de sílabas, que a gente já tinha estudado, né? Se a palavra tiver só uma sílaba, ela é o quê? Monossílaba, aquela que possui uma só sílaba. Como exemplo, dó, mão, cruz. Dissílaba, aquelas que possuem duas sílabas. De, duas. Mono, uma. Dissílaba, duas sílabas. Vejam pelo nome, façam associações. De duas. Por exemplo, sapé, sapé, folha, duas, tela, duas, são formadas por duas sílabas. Trissílabas são aquelas palavras que possuem três sílabas. Vejam, tri, de três. Fundação, três sílabas. Médico, três sílabas, certo? E polissílabas, aquelas que possuem quatro ou mais sílabas. Por exemplo, veterano, veterano, quatro. Então, é polissílabas. Não é quadrissílabas, como alguns pensam. É polissílaba. Natureza, natureza, quatro sílabas. E outros exemplos. Então, monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, duas sílabas. Trissílabas, três sílabas. E polissílabas, quatro ou mais sílabas. Entendido? Depois nós temos a classificação quanto à sílaba tônica, que é o que a gente começou nessas aulas por vídeo, né? Se quiser assistir a aula de vídeo de novo, pode assistir e preste atenção a essa revisão. Oxítonas é quando a sílaba tônica é a última, com dor, ruim, vatapá e p, quando a sílaba tônica é a última. Lembrando que na contagem da sílaba tônica a gente começa sempre pela última sílaba. Não existe primeira, segunda ou terceira. É última, penúltima e antepenúltima. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Escola, tá, alto e táxi. Vamos cantar a palavra escola? Escola. Qual que a tia demorou mais? No có. O có é a penúltima sílaba. Vejam que o lá é a última, o có a penúltima e o es a antepenúltima. Então, se é a penúltima sílaba, a palavra é paroxítona quanto à sílaba tônica. E proparoxítona. Antepenúltima, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Última, penúltima e antepenúltima, como o caso de médico, úmido e lâmpada. Uma dica aqui que a tia Jo dá. Toda palavra que é proparoxítona, ela é acentuada. Vejam aqui, médico, úmido e lâmpada. As três são acentuadas, porque toda proparoxítona é acentuada. Se a palavra não tiver acento, você já sabe que ela não é proparoxítona, certo? Se houver acento agudo ou circunflexo na vogal, aí estará a sílaba tônica. Se a palavra for acentuada com acento agudo ou acento circunflexo, você já sabe que aquela sílaba é a tônica. E a sílaba tônica sempre estará nas três últimas sílabas. Por isso que a tia disse, não existe primeira, segunda, terceira. Existe última, penúltima e antepenúltima. Tia, se a sílaba tônica estiver antes da antepenúltima, não existe. A sílaba tônica só está na última, na penúltima ou na antepenúltima. Se a sílaba tônica for a última, ela é o quê? Oxítona. Se for a penúltima, sexto ano, paroxítona. Se for a antepenúltima, proparoxítona. Qualquer dúvida, assistam a aula novamente. Depois nós vamos partir para o gênero do substantivo, né? Vamos ver as subdivisões do substantivo que a gente estudou lá atrás. Então, quanto ao gênero, o substantivo pode ser masculino ou feminino. Então, quanto ao gênero, o substantivo pode ser masculino ou feminino prioritariamente. Mas existem os substantivos biformes e os substantivos uniformes. Os biformes, existem as duas formas. Existe uma palavra para indicar o masculino e existe uma palavra para indicar o feminino. Já os uniformes não. É uma só palavra, tanto para o masculino quanto para o feminino. Certinho? Bi, duas formas. Uni, só tem uma forma. Nós classificamos os biformes como masculino e feminino. Homem, mulher, menino, menina. Tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino.
Os uniformes já são classificados de maneira diferente, lembra? Epiceno, sobrecomum ou comum de dois gêneros, certo? Epiceno, aí nós vamos ver aqui como são essas classificações uniformes. Então, temos aqui, substantivos uniformes são aqueles que apresentam só uma forma que serve para o masculino e para o feminino. Quando é que é epiceno, sexto ano? Quando tem um só gênero e nomeia bichos. Por exemplo, cobra, né? Existe a cobra macho, a cobra fêmea, jacaré, jacaré macho, jacaré fêmea. Como é que a gente distingue através do nome fêmea e macho? Sobrecomum, quando tem um só gênero, uma só palavra nomeia pessoa tanto no masculino quanto no feminino e não admite a mudança do artigo. É a mesma palavra e o mesmo artigo para os dois gêneros. Por exemplo, criança. A criança, tanto para o masculino quanto para o feminino. Testemunha. A testemunha, tanto para o masculino quanto para o feminino. Comum de dois gêneros. É a mesma palavra para o masculino e o feminino. Qual a diferença do sobrecomum? Porque admite a mudança de artigo. Colega, eu tenho o colega e a colega. O doente e a doente. O artista e a artista. Então, a palavra é a mesma, mas admite a modificação do artigo. A dica é essa. Sobrecomum e comum de dois é a mesma palavra, mas o sobrecomum é o mesmo artigo e o comum de dois gêneros admite mudança do artigo. Número do substantivo. Quanto ao número, o substantivo pode ser singular ou plural. Singular indica apenas um ser, plural, dois ou mais seres, certo? Facinho demais, né? O número do substantivo. Singular, caneta, menina, porque eu só tenho uma caneta, uma menina. No plural, canetas, meninas. Eu tenho mais de uma caneta e mais de uma menina. E a dica da tia é, vão lá naquela tabela, né? Aquela tabela de regras, tanto do gênero, né? Da formação do gênero, como da formação do número. Estudem por aquela tabela, aprendam, porque esse aprendizado é para sempre na vida de vocês. Não é só conteúdo do segundo mês, não. É um conteúdo para sempre. É tão bom a pessoa falar direitinho, né? Conjugar, saber o gênero direitinho, o número do substantivo direitinho, saber falar o plural correto das palavras. Depois nós partimos para o uso do dicionário. Nós vimos o uso do dicionário 1, o uso do dicionário 2. As palavras no dicionário elas se encontram em ordem alfabética. Para quê? Sexto ano, tenho certeza que todo mundo já aprendeu de cor e salteado, para facilitar a busca das palavras. Nós temos no dicionário as palavras guias. Nesse exemplo aqui que a tia colocou, quais são as palavras guias? Educar e fiz, porque essa é a primeira e a última palavra que está nessa página do dicionário. Verbetes. Verbetes é cada palavra que está no dicionário, né? Cada palavrinha é chamada de verbete de dicionário. Significados. A palavra não necessita ter apenas um significado, ela pode ter mais de um, vai depender do contexto em que ela está inserida. Então, se ela tiver mais de um significado, e lá na resposta pedir para você escolher o significado, você tem que ver qual é o que se adequa melhor àquela frase em que a palavra está inserida. E nós temos as abreviaturas. Em cada palavra do dicionário vem dizendo a que classe gramatical ela pertence. E ela vem através das abreviaturas. Se for o V, é o quê? Quer dizer que ela é verbo. Se for o S, quer dizer que ela é substantivo. Se for o A, quer dizer que é adjetivo. Certinho? Sobre o uso do dicionário, tá ok? Qualquer dúvida, a tia tá aqui, né, para tirar as dúvidas de vocês. Então, aqui na primeira palavra nós temos educar. Estão vendo que a palavra guia, a primeira é educar, e aqui nós temos a primeira palavra educar. E já tem um Vzinho. O Vzinho quer dizer o quê? Que é um verbo. A palavra educar é verbo. Como é que a gente encontra os verbos no dicionário? Eles estão no infinitivo, terminado em vogal mais R. Aqui tem até a palavra aqui dividida por sílabas. Educar. Até a sílaba tônica já está marcada. Em educar com a sílaba tônica, car, quer dizer que ela é oxítona, porque a sílaba tônica é a última. Aí a tia colocou aqui algumas frases para a gente ver. A menina está bela. Qual o substantivo dessa frase? Qual é? Menina, porque dá nome a um ser. Menina é o substantivo. Vejam que esse substantivo está em qual gênero? Feminino.
Quanto ao número, o substantivo está no singular. Qual é o adjetivo que se refere à menina? Bela. Bela está se referindo ao substantivo menina. Portanto, esse adjetivo tem que estar no feminino e no singular para concordar com o substantivo em gênero e em número. E o azinho aí, o artigo, também está no feminino singular para concordar em gênero ou número com o substantivo. Os alunos do sexto ano são muito inteligentes. Qual a característica dos alunos do sexto ano? Inteligentes. Inteligentes está caracterizando quem? Os alunos do sexto ano. Por isso que está no plural, porque o substantivo está no plural. A bailarina está elegante. Elegante é o adjetivo porque está caracterizando o substantivo. Qual substantivo? Bailarina. Bailarina está sendo caracterizado por elegante. A bailarina, por que não é o bailarina? Porque o artigo ele também tem que concordar com o substantivo em gênero e em número. Gênero, masculino, feminino, número, singular ou plural. Os animais estão angustiados. Qual a característica aí dessa frase? Angustiados é o adjetivo. Esse adjetivo angustiado está se referindo a qual substantivo? Animais. Então, ele está no masculino e está no plural para concordar com o substantivo animais. Por que, tia, que a senhora deu esse exemplo? Para vocês verem que o adjetivo ele tem que concordar com o substantivo em gênero e número. Mas se tiver no masculino, o adjetivo também vai para o masculino. Se tiver no feminino, o adjetivo também vai para o feminino. Então, e da mesma forma é quanto ao número, singular ou plural. Certinho? Deu para entender direitinho? Qualquer coisa, a tia Jo está à disposição. Foco nos estudos. Esses assuntos são bons, é substantivo, é adjetivo. E aí tem as subdivisões do substantivo, tem as subdivisões do adjetivo e o uso do dicionário, que também é muito bom de ser estudado. Então, foco nos estudos, revisem, se precisar, vejam os vídeos novamente. Se tiver ficado algum conteúdo que vocês não compreenderem, pode entrar em contato com a tia, que a tia explica novamente, tá bom? Um cheiro, vamos revisar tudo direitinho para fazer uma prova, ó, tirar nota máxima. Cheiro, até a próxima!